Pessoal, antes também de atividade física, recomenda-se um aquecimento. Né? O aquecimento gera muita dúvida no meio esportivo, né? Principalmente para a pessoa que está começando algum tipo de prática de atividade física. Qual o aquecimento melhor? Quais são os tipos de aquecimento? Né? O aquecimento existe dois, o aquecimento cardiovascular e o aquecimento articular. Então, vamos começar com o primeiro aqui que eu falei, que é o aquecimento cardiovascular. O aquecimento cardiovascular, ele visa melhorar, aumentar alguns parâmetros fisiológicos, como a pressão arterial e a frequência cardíaca. A pressão arterial e a frequência cardíaca, ela melhora o fluxo de sangue no músculo para levar mais nutriente mais rápido para a musculatura. Então, como o músculo ele precisa de oxigênio e outros combustíveis energéticos, como a glicose ou glicogênio, por exemplo, quanto mais sangue, mais dilatado tiver o vaso sanguíneo, mais nutriente vai ter nessa musculatura. E como que a gente estimula o sistema cardiovascular a aumentar essa frequência cardíaca e essa pressão arterial? Através de atividades ou exercícios contínuos, como o Thales vai mostrar aqui. Uma simples caminhada, eu já começo a aumentar esses parâmetros fisiológicos. O Thales vai fazer uma caminhada. Essa caminhada ela vai de leve intensidade, pode ser de moderada e de uma intensidade mais alta. Tá? A partir dessa caminhada, ele pode acelerar ela com um trote, por exemplo. Ó. E aos poucos ele vai aumentando esse trote. Lembrando que para ser aquecimento, o trote não pode virar uma corrida. Se virar uma corrida, ele já não é um aquecimento, ele é um treinamento de corrida. E com isso ele vai cansar ao invés de aquecer. Né? Um outro aquecimento, quando a gente vai estar trabalhando, uma pessoa que tem um pouquinho mais de aptidão física, a gente pode usar corda. Né? O Thales vai mostrar aqui, né? Que é o pular corda. Então não são todas as pessoas que têm um nível de aptidão avançado para pular corda, mas ela pode fazer várias adaptações, como pequenos saltitos sem estar utilizando a corda, simulando o movimento com os braços. Né? E esse movimento de corda, ele pode ir... Isso, ó, o Thales está fazendo uma parcialização aí do movimento. Tá? E também ele pode acelerar a corda conforme ele tem um nível de aptidão cardiovascular aumentado. Uma outra atividade também que pode ser feito como aquecimento é o polichinelo, né? Que são movimentos coordenativos que envolvem membros superiores e membros inferiores. Né? E isso, para não ficar um pouquinho maçante, pode ocorrer variações desse polichinelo, fazendo os movimentos frontais ao invés de laterais das mãos. Executa aí, Thales. Isso, são movimentos coordenativos que vai aprimorando através do aquecimento, além de melhorar, né, nutrir todas as células musculares com oxigênio, com glicose, já vai preparando ele para os exercícios específicos que nós vamos estar fazendo. Esse é o aquecimento cardiovascular. O aquecimento articular, ele vai preparar as articulações envolvidas durante a execução de treinamentos específicos. Então, por exemplo, a gente recomenda sempre estar trabalhando as articulações maiores ou com maior grau de liberdade de movimento. Então o Thales vai usar aqui, vai trabalhar a articulação do ombro, fazer um aquecimento. Nós podemos fazer um aquecimento de circundução de ombros, tá? A circundução é a união de todas as formas de movimento que o ombro pode fazer. Essa circundução pode ser no sentido anterior ou no sentido posterior. Podemos fazer também o movimento com flexão dos ombros, né? Aqui, Thales, ó, a flexão, cruzando as mãos na frente e aumentando a amplitude, ó, com flexão e extensão dos ombros, tá? Sempre os braços em abdução, tá? Ou posicionado lateralmente ao corpo. Nós fizemos um aquecimento para a articulação do ombro, que é uma articulação esferoide, que é uma articulação que tem maior grau de liberdade de movimento, né? E agora nós vamos limitar a articulação, que é a do cotovelo, que é uma articulação que não tem tanto movimento, que ela faz a flexão e a extensão. Nós podemos fazer um aquecimento flexionando e estendendo o cotovelo, e a partir do tempo de aquecimento ele pode acelerar um pouquinho esse movimento.
tá? Aos poucos ele pode ir incrementando com o uso de elástico para melhorar a resistência. O Thales vai demonstrar aqui para a gente. Esse elástico ele tem uma resistência maior, tá? E também pode ser usado para um aquecimento, né? Depois ele vai diminuir, né? Diminuir não, né? Descer essa articulação aí. Vamos usar as articulações do punho, podendo fazer as rotações do punho e os movimentos de flexão e extensão do punho, tá? Observe que você pode fazer giro para o sentido horário, anti-horário, aí fica a vontade aí do praticante, o melhor conforto do praticante, né? Aquecimento articular, para que ele serve, né? Ele é diferente do aquecimento cardiovascular. Entre as articulações nossas, a gente tem componentes nessas articulações, como cartilagem, ligamento, cápsula articular, membranas sinoviais, e dentro dela fica um líquido. Esse líquido, que chama-se líquido sinovial, ele serve para lubrificar a articulação para não ter atrito durante os movimentos, principalmente quando os movimentos são feitos de grandes amplitudes. Uma articulação sem estar lubrificada adequadamente com o aquecimento, ela pode gerar uma lesão, tanto na cartilagem, como na cápsula, como num ligamento. Então ele previne esse tipo de lesão, por isso que é interessante esses aquecimentos articulares. A Gabi vai demonstrar aqui também, porque a gente tem as articulações dos membros superiores e temos dos membros inferiores, mas talvez um aquecimento que as pessoas não pensam articularmente é a coluna vertebral, né? Então nós podemos fazer os exercícios de alongamento flexionando, vai até lá embaixo, Gabi, e volta, e estendendo a coluna, ó, tá? Fazendo repetições de flexão e extensão, e os movimentos também, cruza os braços assim aqui, ó, rotacionais, ó, tá? Afasta um pouquinho os pés, Gabi, isso, flexiona um pouquinho o joelho e faz a rotação de coluna, ó. Isso, esse movimento também ajuda a aquecer, né, articularmente a coluna, entre as vértebras aí, tá? Outro aquecimento que a gente faz, agora que a gente parte para os membros inferiores, para a gente não parcializar a articulação, a gente usa um aquecimento importante que já trabalha multiarticular, que são os agachamentos. Então a gente pode fazer um movimento de agachamento, vai lá, Gabi. Você pode fazer o agachamento completo, como a Gabi está fazendo. Ah, mas eu não tenho um nível de aptidão física para fazer, eu tenho desconforto articular para fazer esse tipo de movimento. O que eu faço? Limito o agachamento, ó, faz meio agachamento e sobe. Vai de novo, Gabi, meio agachamento e sobe. E depois ela vai descendo mais, faz um movimento em 90 graus e sobe. Depois faz o movimento completo, ó, tá vendo? Quanto maior a amplitude do movimento, mais aquecida fica essa articulação, tá? Mais preparada para movimentos de grandes amplitudes.